Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada e também na página aqui no Facebook Falando de Cristo na Estrada. Essa já é uma novidade, né? A gente havia pedido uma autorização para o Facebook para mudar a página. O nome era Rádio WF, durante 4 anos nós trabalhamos com esse nome e agora o nosso ministério é esse, né? Falando de Cristo. E com o nosso ministério Falando de Cristo na Estrada no YouTube, para ficar tudo igual, a gente pediu essa autorização e hoje nós fomos autorizados e o Facebook atualizou para você a página Rádio WF, agora é Rádio Falando de Cristo na Estrada, ou seja, www.falandodecristonaestrada.com é o novo endereço eletrônico da nossa rádio web. Mais 15 dias, no máximo, a gente já estará operando aí na web com a Rádio Evangélica Falando de Cristo na Estrada, para ficar tudo igual. Já deixe o seu like, faça o seu comentário, é importante que você assista o vídeo até o final, para o YouTube ver a relevância do vídeo e indicar também para as outras pessoas. Você que não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, e você que me conhece, Vanderlei Francisco também. Um prazer estar aqui conversando com você. Do outro lado da câmera, minha esposa, Dona Vilma. Eu estou em casa hoje, aqui no estúdio, tranquilo, para falar de Cristo. Em minhas mãos, como sempre, a amiga, companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho. E aqui também o nosso manual de estudo, Descanso em Cristo, um tema empolgante. Estamos estudando aí desde o mês de julho, né? Estamos agora no mês de agosto e vamos com esse estudo até o mês de setembro. Meus amigos, o nosso canal no YouTube é um canal novo, eu preciso que você nos ajude compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, tá? Falando para as outras pessoas, nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Eu quero falar para vocês desse tema que é fantástico, que é o descanso em Cristo Jesus em todas as suas formas. Ele é o Criador, foi Ele que nos fez e Ele vai deixar exemplos bíblicos para a gente estar aprendendo, né, com a Bíblia a maneira correta de termos aí o nosso descanso. E já aprendemos aqui que só encontramos descanso verdadeiro em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro descanso, né? Olha, o tema de número 6 trouxe uma história empolgante. Aliás, o tema de número 6 e o tema de número 7, uma história realmente empolgante, uma história familiar. A família de José. Como eu disse, o canal é novo, a gente está fazendo alguns testes. Eu não ia gravar esses dois temas, tá? Eu ia pular esses dois temas, eu não ia gravar. Mas eu fui estudando esses temas, fui me empolgando, me apaixonando por ele. E aí eu falei para a Vilma, não tem como, eu vou ter que gravar. Hoje eu quero bater um papo nesse primeiro tema aqui, bater um papo com vocês. O vídeo será curto, vídeo de 15 minutos, mas eu quero fazer uma série, tá? Falando de José, da história de José, da família de José. Por quê? Porque ela vai servir de reflexão para estar nos orientando nesse processo, né? Então é um tema importante, é empolgante, mas eu gostaria que você acompanhasse com muita reverência todos os temas que nós estaremos discutindo aqui. Por isso hoje eu quero bater um papo com vocês nesse primeiro vídeo. O tema é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Já viu aí, né? Alguns professores que a gente tem conversado aí a levar isso aí para a classe, né? Teve que estudar bastante, teve que ler toda a história de José. Aqueles que não leram toda a história de José. E os outros temas, né, que é indicado aqui pelo autor, que são temas bíblicos, que dá suporte a toda essa história aqui, quem não leu toda a história ficou um pouco perdido. Por quê? Meus amigos, nós vamos encontrar respostas aqui para a nossa vida, né? Quem somos, da onde viemos e para onde nós vamos. Isso é muito simples. Nós que somos criacionistas, que acreditamos que Deus é o Criador, nós sabemos que foi Ele que criou tudo, né? Ele criou o universo, criou esse planeta chamado Terra, que para mim é um planeta maravilhoso. Apesar de todas as críticas que as pessoas fazem, eu percebo que a gente mora num planeta maravilhoso, lindo, fantástico, é o planeta Terra. Eu não sei onde você mora. Eu moro aqui no Brasil, estado de Rondônia, moro numa cidadezinha pouco mais de 50
mil habitantes, né? O nome é Rolim de Moura, e eu posso dizer que aqui também tem lugares lindos, né? E aí na sua cidade, aí na sua localidade, por mais que as pessoas critiquem, né, a cidade ou o distrito, seja a cidade ou no interior, né? Talvez esteja falando para sitiante, chacareiro, fazendeiro, alguém que mora lá no interior do interior, há um lugar bonito pertinho de você, né? E sempre Deus está mostrando algo fantástico para ti. O sol, a lua, as estrelas, uma brisa suave que bate no rosto da gente, não é mesmo? Eu tive trabalhando lá em Costa Marques e eu gravei 2 lugares lá em Costa Marques. Eu fui fazer o tema 3D, que é um tema que fala de família, o amor nas 3 dimensões a partir da cruz. Eu gravei às margens do rio Guaporé. Que lugar fantástico. Você vê as mãos de Deus ali. Que coisa linda é aquilo. Eu tive a oportunidade de gravar. Essa mensagem está postada aí no YouTube, né? Vocês estão acompanhando. Muito obrigado vocês que estão assistindo. Pena que o áudio não ficou bom. Tinha 2 motores ligados, um de um lado, outro do outro, o pessoal retirando areia. Mas eu precisava gravar aquele tema. Outra hora eu quero explicar para vocês aqui porque eu gravei aquele tema, apesar do som estar daquela forma, tá? No outro vídeo eu vou explicar para vocês, ok? Por que eu estou relatando isso daqui, né? A importância de sabermos através da história de José. Já parou para pensar que a gente poderia ter nascido, vindo a esse planeta em qualquer outra época do passado, né? Ou do futuro? Pois é, mas o passado a gente conhece através dos relatos históricos. Essa semana eu estava assistindo aqui um filme, Vilma, eu, meu filho, né? Tava ali, meu filho assistindo o filme junto com a sua namorada e contando a história de um vulcão que no ano 79 ele entrou em erupção, né? E ele destruiu toda a cidade de Pompeia, né? E aí tem um filme, tem um pano de fundo histórico, um pouquinho de romance, né? Mas a história desse vulcão, ele é real. E a gente se pergunta, olha, que maravilha eu ter nascido agora. Apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando agora, ainda bem que nós nascemos aqui, né? Eu nasci lá em Mato Grosso, mas fui criado aqui no estado de Rondônia. E ainda bem que nós viemos agora, né? Apesar das reclamações, olha que maravilha, olha que liberdade nós temos. E naquele momento ali havia realmente uma guerra, uma perseguição. Roma estava em ascensão, Roma dominava tudo, né? Um pouco antes desse vulcão entrar em erupção, nós tivemos a queda de Jerusalém no ano 70, né? Esse filme vai falar um pouco assim sobre Tito, Vespasiano, né? E esse general Tito foi o responsável por destruir Jerusalém, matar mais de 1 milhão de pessoas que estavam principalmente refugiados ali dentro do templo, né? E essa história, ela é uma história bíblica. Jesus havia falado dessa história que iria acontecer. Aqueles que creram na profecia fugiram, né? Os gentios que agora eram cristãos, judeus que agora eram cristãos, sabia da profecia, eles fugiram. E aí eles encontraram descanso em Cristo Jesus ao ter conhecido a profecia bíblica e ter fugido. E aí vem a destruição do ano 70 e o ano 79 é marcado aí por esse vulcão que destrói Pompeia, né? E destrói no momento ali que estava tendo ali uma apresentação entre os escravos guerreiros, né? Que estavam fazendo a demonstração ali para as autoridades, tá? E eu estou colocando isso para você refletir. Já parou para pensar por que você está aqui nesse mundo exatamente agora, no ano de 2021? Já parou para pensar na importância, qual é o seu papel na sociedade? Qual é o seu papel aí na tua família? Por que Deus colocou você nessa família e não em outra família? Pois é, como eu tenho falado, né? Eu pensando ali, falando ainda com meu filho, com a minha nora, com a Vilma, né? Graças a Deus que nós viemos agora. Já pensou se a gente estivesse lá em Pompeia? Já pensou se nós estivéssemos no ano 70, né? Lá em Jerusalém? Ou em Sodoma, Gomorra? Ou lá ouvindo as pregações de Noé, né?
A Bíblia relata que só foram salvos ele e a família. Provavelmente a gente estaria também envolvido com o mundo e a gente teria se perdido. Então, eu quero bater esse papo com vocês hoje da importância que eu quero dar a esse tema, encontrando descanso nos lares familiares a partir da história de José. Né? Por isso eu gostaria que vocês lessem aí com muito carinho toda a história de José, que pode começar ali em Gênesis capítulo 34 até o capítulo 50, você já consegue entender muito bem. Qual é a influência da família, os problemas ou o próprio mundo? Qual é a influência em relação à sua vida, às suas atitudes? Eu estou perguntando isso, qual é a influência que a família exerce sobre você, qual é a influência, né, que a igreja ou que a sociedade, que o mundo influencia você, porque nós estamos vivendo um momento em que a gente costuma fazer como Adão fez lá no Jardim do Éden, a gente está jogando a culpa para os outros, né? E eu sei que isso é real, nós estamos vivendo um momento aí de uma doença mundial, que é a depressão, que tem levado as pessoas a sofrer e sofrer muito. Algumas pessoas não resistem, né, se entregam totalmente à depressão, e quando vai a um psicólogo, uma das coisas que o psicólogo ou que a psicologia consegue expor para esse paciente é que ele faça uma reflexão para entender aonde foi que começou. Onde é a raiz do problema, né? Quando foi que começou? E geralmente tem começado aí, às vezes lá no ventre materno, né? Palavras que o bebezinho ouviu, atitudes do pai, atitudes da mãe. Já ouviu falar disso? Ou algum trauma na infância, né? Pessoas que sofrem de alguma maneira, sofrem abuso verbal, abuso físico, algum tipo de exploração, uma pobreza extrema, presenciou algum ato violento, né? Assistiu um ato de violência, isso vai acarretar nessas doenças, né? Eu vou chamar de maneira popular aqui, que essas doenças que levam a pessoa a ter esse tipo, né, de depressão, tá? Talvez o nome científico seja outro, né? Mas leva as pessoas a sofrerem na idade de jovem, né? Muitos jovens se entregando a drogas, muitos jovens se entregando a bebida, muitos jovens se mutilando, né? A gente tem visto isso muito acontecendo na sociedade moderna, e quando vamos estudar, quando vamos conversar com essas pessoas, há uma raiz por trás dessas coisas, né? Agora, eu estou dizendo isso aqui porque nós vamos olhar para a história de José. O que aconteceu com José? E esse rapaz, né, esse jovem que foi vendido pelos seus irmãos, e o plano era de matar, né, era para ele ser morto ali pelos seus próprios irmãos, e depois eles resolvem fazer dinheiro dele, vender eles lá para os ismaelitas, né? Vamos vender, já que um dos irmãos intervém, vamos vender ele, né? E esse irmão intervém porque sabia que os outros irmãos eram realmente sanguinários. E esses iriam matar se ele não... E a gente vai conhecendo a história dele e perguntando, olha, eu posso olhar para mim, apesar dos meus problemas, né? Apesar das minhas depressões, que são verdadeiras, que têm raiz justificável, e eu posso olhar para a Bíblia através da história de José e encontrar aquilo que José encontrou. Por que apesar de todo o sofrimento de José, ele vai encontrar descanso em Cristo Jesus? O que ele fez de diferente? Qual foi a atitude, a resposta que ele deu ao problema que era real para ele ali? Está me entendendo? Porque eu quero conversar com vocês, primeiro, a respeito do tema. Você sabe quem você é e qual é o seu papel na história hoje? Hoje. Você precisa saber. E uma das coisas que você precisa entender é a sua importância que Deus dá a você. Às vezes nós mesmos não nos damos o devido valor. Às vezes nós olhamos para nós e nos achamos nada. E isso leva a gente a ter essas tristezas, né? De ficar deprimido, ficar chateado, porque às vezes a gente não consegue alcançar algum objetivo que nós propomos, e aí nós ficamos desanimados. Mas a gente conhece Deus, que é o Criador, Salvador,
mantenedor, e ele é apresentado como rei. E ele vai dizer que nós somos co-herdeiros junto com Jesus do trono. Então eu estou falando aqui para príncipes e princesas. E ele vai demonstrar isso também no valor. Nós vamos ver textos, eu vou apresentar textos nessa série para você ver o valor que Deus dá ao ser humano. Ao ponto de chamar o ser humano de filho. Você é filho do Criador, você é filho do Rei. Ao ponto de chamar você de tesouro, meninas dos olhos dele. Então você é muito importante. O Rei do Universo, o Criador de tudo isso daí, tem você como pedra preciosa, como alguém muito especial. Então você é alguém de muito valor. E para encerrar o vídeo de hoje, que é o vídeo número 1 desta série, quem você é se você estivesse na história de José? E aí eu gostaria que você pensasse dentro da Bíblia. Quem você é? Porque ao terminar essa série, eu gostaria que você e eu fôssemos igual a José. Ok? Que nós fôssemos todos iguais a José. Pelo menos nas atitudes. Para receber, como José, as bênçãos de Deus. Mas durante esse estudo, talvez você fale, bom, eu ainda não sou como José. Mas eu ainda sou como os irmãos de José. Que tenho ciúmes. Eu tenho muito ciúme do meu irmão mais novo, eu tenho ciúme do meu irmão mais velho, eu tenho ciúme de um parente, eu tenho... O ciúme, aqui, o ciúme foi o problema. Eles tinham ciúme porque tinham outro problema, José era o filho preferido. Isso vai servir para você pai, para você mãe também, refletir sobre a sua atenção, você que tem mais de um filho, ou tem mais parentes em volta de você, Pô, nós tivemos um problema aqui na demonstração dele ser aí um filho preferido, Filho da mulher amada, filho preferido. Então, isso gerou um ciúme. Então, talvez eu esteja falando para pessoas que estejam na qualidade dos irmãos de José, ao ponto de caluniar, ao ponto de defamar, ao ponto, às vezes, até de querer, pegar com a própria mão algum ato de violência física, ok? Outros poderão se identificar como os ismaelitas. Compra e vende. As pessoas não têm valor. Pessoas são como objetos negociáveis. Talvez eu esteja falando para pessoas como Potifar. Potifar teve a sua casa abençoada a partir da governância de José. Mas nós não vemos a história de ele saber que ele é abençoado porque José está ali, ele recebe as bênçãos, usufrui dessas bênçãos, mas não toma atitude. Talvez eu esteja falando para você que é abençoado, meu irmão, é abençoada, minha irmã, você que tem tudo. Tem saúde, não te falta o alimento. Talvez você falando para alguém até melhor, tem uma bicicleta, uma moto, um carro, tem um trabalho. Sabe que está sendo abençoado. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, Deus tem me abençoado. E a gente vê muitas postagens, Deus está comigo. E você está com Deus? Potifar foi abençoado, mas não tomou a atitude de andar com Deus como José fez. E talvez eu esteja falando para alguém que é igual à mulher de Potifar. A mulher de Potifar. Que ao sentir desejo por José, José fala para ela que não pode, por respeito ao Senhor, que é o patrão dele, por respeito a Deus, ele faz uma demonstração daquilo que a palavra de Deus demonstra que ele não podia, Adulterar é um mandamento de Deus. E mesmo assim ela vai insistir ao ponto de mentir, de entregar José para a morte. E Potifar não mata ele, mas leva ele para a prisão. E talvez eu esteja falando para alguém, como aquele padeiro que teve um sonho e que José revela o sonho para ele e para o copeiro, e o copeiro não tem a mesma sorte que ele, O copeiro vai ser morto. E José fala, mas lembra de mim, conta a minha história para Potifar. 2 anos e ele não fala nada.
Será que você é um amigo como esse padeiro? Muito bem, eu quero orar com você agora e pedir que acompanhe esta série, A Família de José, ou A Incrível História de José. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar essa história tão bonita na Bíblia, triste, mas bonita pelo resultado final. Que possamos nos espelhar nela e que o Santo Espírito nos capacite a vencer o eu e nos tornar cada vez mais parecidos contigo, porque somos seus discípulos e queremos seguir os teus passos. Abençoe cada família representada por este que agora está assistindo ou ouvindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Espero você no próximo vídeo. Pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe.